Muito boa noite, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa nós estarmos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E são 19 horas aqui na capital do Rio Grande do Norte, nossa querida Natal. E sendo 19 horas, é o início do programa Estação da Luz dentro da Web Rádio Estação da Luz, que ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, quinta-feira, nós ligamos, vamos dizer assim, uma ponte para a eternidade, de novo com o nosso querido Paraná, e desta feita vamos rimar com o meu Paraná e com a minha amiga Cristina, que vem aqui para falar sobre justamente a poesia nas obras espíritas. Não é isso, minha amiga Cristina? Boa noite, muito obrigado pela sua vinda aqui à nossa Web Rádio Estação da Luz. Imagina, eu que fico super contente pelo convite e pela oportunidade de falar da poesia, né, que está aí permeando todas as obras espíritas. Muito bom essa sua fala, Pernambuco, que é como se ela fosse um verdadeiro adorno, fosse um buquê, né? Em que você, durante Exatamente. a obra vai, e principalmente no início do Chico Xavier, que ele começou com poesia, né? Ah, Parnaso, a gente vai chegar lá. Eu trouxe algumas edições do Parnaso para a gente conversar sobre eles. O papo vai estar bem muito interessante. Ó, maravilha. É algumas legal. edições, Prevenida ela veio. Então, mas nós com somos certeza. É isso, Cristina. Nós estamos aqui na espera do Rony. Vamos ver se ele chega, o seu Rony Lara. Mas enquanto ele não chega, nós somos uma web rádio espírita, lógico, e também um programa espírita. E nós temos que iniciar com a prece. E eu acho que nada melhor, já que a gente vai falar de poesia, eu ver se a minha amiga Cristiane tem uma poesia aí em forma de prece para brilhantar, né, poeticamente o nosso estudo da noite de hoje, minha amiga. Por favor. Com certeza tem uma poesia especialmente separada para iniciar a nossa noite. Ela é do livro Parnaso, então é uma psicografia de Chico Xavier e chama-se Oração. Então eu convido a todos agora que estão nos ouvindo para limparem um pouco a mente, respirar fundo, calmamente e se deixar levar pelas palavras do poeta nessa oração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. E graças a Deus. Olha aí, quando a gente fala e assim seja, aí quem é que me aparece, né? Meu amigo Rony, quer dizer, quando a gente faz a prece, a prece é uma evocação, evocamos e ele apareceu. Meu amigo, muito boa noite, que bom que você está aqui conosco mais uma vez, meu querido. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite, Cristiane, Boa aos noite, ouvintes. Jorge.
aos ouvintes, a você que está acompanhando pela web rádio, nosso abraço e desculpe aí, porque realmente, às vezes, falha para mim aqui a conexão. Mas estamos aí. Colocar no ar a rádio e também deu uma falha aqui rapidamente antes de entrar, mas isso é da internet. Mas a Cristiane já fez uma prece, uma poesia muito bonita, um Pai Nosso em forma de poesia, e nós vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6 do Cristo Consolador, o jugo leve. E, Rony, eu queria que você fizesse um pequeno comentário junto com a Cristiane. E o item 1 é o jugo leve. É uma poesia, verdadeiramente, porque é uma poesia de Jesus, do Cristo. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nosso querido Kardec pensou isso lá em Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 e 30. Jesus é uma poesia, né, querido? É um belo poema de amor, meu amigo Rony. Tudo nele é uma poesia, é uma exaltação. Nossa, falar do Cristo assim realmente realmente falta palavras, né? Porque a gente deve senti-lo, né? E quando a gente menciona nele, ou lembra, ou se sintoniza com o Cristo, parece uma coisa mágica, né? Como a gente fala assim, uma coisa mágica, espetacular, que a gente sente ainda a vibração. Eu fico imaginando assim as pessoas que tiveram a sua época a oportunidade de tê-lo, né? Acompanhando seu sermão no monte e por onde ele passava. E realmente, se a gente pensar nesse sentido, daquelas pessoas que tiveram um contato mais próximo com esse ser, né, tão maravilhoso, que seu magnetismo né, mexia. Até hoje eu ouvia uma palestra que muitas pessoas, quando procuravam Chico, às vezes chegavam lá e do nada começavam a chorar, né? Imagine você próximo de Jesus. Às vezes fica pensando, o que eu faria, o que eu falaria diante dele, né? Simplesmente a sua presença moral, né, seu magnetismo já nos toca profundamente o coração. E aí, a gente trazendo aqui pro Evangelho, né, da questão do jugo e as questões das aflições do mundo. Eu penso da seguinte forma, que há uma demonstração em que nós temos que trazer realmente à tona para as pessoas esse esclarecimento. O Cristo Consolador, o Consolador prometido. A doutrina espírita, ela é o seu foco principal, a consolação. Então, independente dos problemas que a gente estiver passando, nós temos que ter serenidade, né? A gente tem que ter serenidade para parar, pensar e depois agir. E principalmente uma perguntinha que, se você fizer, muitos problemas você evita na sua vida, né? O que Jesus faria diante dessa situação, né? Eu lembro assim das pessoas lá, todo mundo com raiva querendo apedrejar uma pessoa, ele simplesmente consegue observar todo um contexto de todas as pessoas envolvidas que estavam naquele momento. Muitos que chegaram no calor da multidão já foram catando pedra sem saber o que estava acontecendo, mas Jesus estava vendo quem estava ali prestes a ser apedrejado, estava analisando todo mundo que estava ali, né, naquela reunião, quem foi que denunciou, né, porque se existe alguém para ser apedrejado, tem alguém que denunciou. Então ele consegue perceber todo, ele tem essa capacidade, a gente não tem essa capacidade de ver um todo. Por isso que muitas vezes, ou ele se calava diante de alguma provocação, ou ele demorava um pouquinho para dar resposta, né? Então, o que é isso? É a gente dar um tempo para analisar
as nossas questões, tratá-las com serenidade, com inteligência e pensar, se Jesus estivesse nessa situação, o que ele faria, né? Então, eu acho assim que essa questão do jugo é leve, dessas outras questões aí, se a gente sempre usar ele como modelo e guia, a gente não vai errar. A gente não vai estar carregando mais peso nas costas, a gente vai estar se desvencilhando desses pesos. E aí, por isso que ele é o modelo. Se você seguir ele, você vai se livrando aos pouquinhos dessas mazelas que nós mesmos procuramos. Ninguém foi sorteado e veio de brinde para a gente, não. É tudo que a gente vem escolhendo nas nossas decisões. Passar para a Cris aqui para falar um pouco. Não, Muito bem, Cris. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque o que o Rony lembrou foi muito bonito, né? A questão do apedrejamento. E Jesus conseguiu resolver isso com a poesia. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma poesia, não é? Belíssima. E aí, o que é que você tem a comentar, querida? bom, tenho vários comentários, mas quando a Pois gente não. fala dessa questão de Jesus e da forma como ele lidou com essa situação, né, conta ali em algumas obras espíritas, no livro Personagens da Boa Nova, conta um pouco a história dessa mulher adúltera. E Jesus foi testado nesse momento pelos homens mesmo, né? Porque a lei era muito dura e a lei mandava que essa mulher fosse apedrejada. Era da época e ela era uma adúltera, isso era o que deveria acontecer a ela. Então, esse teste que foi feito com ele, veja, eles levaram essa mulher que seria condenada pela lei dos homens até Jesus. Então, se ele libertasse essa mulher, os doutores da lei, ali, todos os responsáveis, eles teriam um álibi para condenar Jesus e mostrar para a população e dizer assim, olha, o mestre não é tão bom, porque ele permitiu que matassem uma pessoa, né? E se ele soltasse essa mulher, se ele libertasse, esses mesmos doutores da lei teriam uma forma de condená-lo, dizer ele é contra as leis que nós pregamos aqui. Então, eles colocaram Jesus ali vamos dizer, numa enrascada mesmo. E ele teve toda a serenidade de lidar com a situação. Então, o livro conta que ele pegou um graveto e escreveu na areia, né, ali na terra, os defeitos das pessoas que estavam próximo. Ele foi escrevendo ladrão, traidor, déspota, e as pessoas, ao lerem aquilo, elas foram já se sentindo acuadas, porque eram os defeitos de cada um deles que estava ali. E as pessoas não tiveram como lidar com aquilo, tamanha força moral do Cristo. A moral dele, só a escrita, já fizeram com que cada um analisasse a sua consciência. E não é diferente conosco. Né? Quando nós pensamos assim no jugo, né, no fardo leve, então a gente pensa em criar menos problemas para nós, não é verdade? É isso que Cristo ensina. É no dia a dia a gente tentar ter uma conduta que nos crie menos problemas, para que a gente possa colher coisas boas pelo caminho, vamos dizer assim. Quanto melhor a minha conduta, minha colheita é melhor. Quando Jesus diz para a gente assim, não se preocupe com o dia seguinte, a cada dia bastam os seus próprios erros. Ele está dizendo para que a gente tenha calma e serenidade, cuide de um dia de cada vez. Quando Jesus nos disse, olhai os lírios do campo, que não tecem e não fiam, e, no entanto, nenhum de vós se veste com a beleza deles. É uma poesia. E aí também ele mostra o quanto o fardo, o jugo é leve. Ele diz para a gente assim, calma, serena o teu coração, né? Olha para a natureza, olha para o nosso Pai que não desampara ninguém. Não é verdade tudo isso? Ele nos dá esse consolo. A gente é que se perde um pouco nas aflições do dia a dia e esquece de tudo isso. Né? Mas as belezas de Deus, os ensinamentos que Jesus deixou, nos mostrando essas belezas, estão aí o tempo todo. E são poesias, com certeza. E são belíssimas e lindas poesias, né? Como é que surgiu, Rony e Cristiane, a ideia de fazer esse estudo hoje
baseado justamente nisso que permeia toda a doutrina espírita, como se fosse um verdadeiro buquê de rosas, que é a poesia que vai. A revista Espírita está cheio, o Sim. Kardec está cheio, Chico está cheio. Como foi que surgiu, por favor, querida? Querida e querida. Rodney fala de hoje, né, Rodney? Eu conto da poesia na minha vida daí, vai. Eu vou contar assim que, assim como muitos, né? Ô, Gênio, uma boa noite, Maria. Deixa eu dar boa noite, pessoal aí. Jane Vasconcelos, um abraço para vocês. Ah, e o Deugério também tá ali. Um abraço. Essas são É, nossas amigas fiéis, né, Rodney? com certeza. Qualquer hora a gente traz ela aqui para conversar com o Tavares e aí o pessoal da rádio também. Eu estou só esperando, viu? Mas o convite já está feito, viu, meninas? Né? Isso aí. As musas inspiradoras de Rony e de Cristiano têm que vir aqui, não só a poesia, mas as musas inspiradoras. Eu, Mas eu, aí, como é que começou tudo isso, meu amigo Rodney? eu vou contar para você. Eu não tive nenhum contato com a poesia. Nunca tive nada com a poesia. E aí eu comecei a conhecer alguns trabalhos da Abrarte e também conheci numa terceira semana nacional de arte espírita. E aí eu já estava acostumado e conhecendo os shows musicais, teatro, Ah, mas nunca não tinha ainda a feliz oportunidade do contato com a poesia. E aí eu fiquei responsável de fazer a programação do centro e do evento, e eu achei muito bacana quando as casas espíritas abrem espaço para a arte espírita. E você vai verificando o trabalho dos artistas, de todos eles, que há um comprometimento, inclusive ninguém que eu conheço até hoje sobrevive desse tipo de trabalho, né? Geralmente eles procuram galgar uma profissão que consiga se manter e, no seu tempo livre, poder executar essa atividade maravilhosa, que tem bons resultados. E aí eu pensei, bom, já temos aqui show musical, temos teatro, mas me indicaram poesia. E aí me indicaram a Cristiane, o Zilli e o Elciomar. E a gente pegou e fez uma montagem lá para se apresentarem, e foi muito encantador de você ver todo o cuidado, até nos detalhes da arrumação. A Cristiane coloca os bonequinhos do Kardec, do Jesus, do Chico Xavier, colocou uma gaiola de passarinho, mas que dentro dela tem folhetinhos coloridos com grampinhos, tudo bonitinho lá com trechinhos de poesias, pequenas poesias, que você vai lá e libera a poesia. E isso foi muito bacana. Então ela fez uma palestra e aí as pessoas poderiam ir até lá na frente. Ela deixou à exposição vários livros que contêm a poesia, várias obras, isso é muito importante ressaltar. E também deixou lá esse mimo para as pessoas. É um cuidado maravilhoso que esse pessoal tem. Eu fiquei encantado. E a partir daí, a gente criou aqui um programa agora na pandemia, né, no período de pandemia, chamado Bem na Live, que é somente no canal do YouTube da Rádio Espírita do Paraná. Então, nós temos lá show musical. E aí, passou um tempinho, veio a intuição, falou assim, Rodney, podemos melhorar, vamos incrementar com uma poesia. E a gente colocou a poesia. Não, mas vamos melhorar. Pode ser a poesia com texto, narração, fundo musical e imagens. E aí ficou bacana. E aí foi criado Poesia Nossa de Cada Dia, que é um quadro que, ó, ela aqui que deu o nome, então é a mentora do quadro Poesia Nossa de Cada Dia, que a gente estava fazendo teste na rádio, mas precisa muitos arquivos para a gente poder fazer todos os dias, e ficou meio que inviável. Mas a gente não desistiu. Aí conseguiu colocar no Bem na Live. E ficou bonito, porque agora tem a Poesia Nossa Cada Dia, o show musical, e no final, sempre uma mensagem de algum benfeitor ou benfeitora, também narrada com texto, imagens, tudo bonitinho. Daí ficou bem bonito, bem na live. E foi assim que eu tive muito, contato. muito bem. Cristiane, diz o dito popular que de louco, de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. Como é que começou essa questão dos poemas e da poesia? Desde pequena, como foi aí? Diga e depois como é que surgiu dentro do Espiritismo, não é isso?
Então, vamos lá. Vou tentar ser um pouco breve. Mas de poesia eu sempre gostei. Desde muito nova, eu não sei, assim, nós tínhamos uma vida um pouco mais difícil quando éramos criança. Mas desde muito nova, minha mãe sempre trazia livros para casa. Então, a literatura sempre fez parte da minha vida. E a literatura poética, muito mais. Né? Assim, eu sempre gostei, sempre tive essa sensibilidade mesmo para a poesia, que está em todos os lugares. E um dia, na nossa casa espírita, então, ia ter um encontro de jovens. E essa nossa amiga Jeane, não tem como não citar o nome dela, né? Eu nem fui na reunião nesse dia. Eu falei, eu estou com muito trabalho, não vou participar da reunião onde seriam distribuídas as tarefas. Mas a Jeane é mentora, né? Ela, na reunião, ela falou assim, não, vamos deixar uma tarefa para a Cris. E daí, no dia seguinte, ela passou uma mensagem. Ela falou, Cris, a gente deixou para você uma oficina, ou de rimas, ou alguma coisa envolvida com literatura. E eu fiquei ali pensando, o que eu vou fazer com rimas? E aí comecei a lembrar das poesias da obra espírita. E a partir daí também tive uma reunião com o Aldo, e ele me apresentou alguns poetas espíritas, e aí o universo espírita, da poesia espírita, ele se descortinou de vez, né? Porque até então eu tinha alguns livros, algumas obras, mas não tinha tanto contato quanto eu tenho hoje. Então, hoje, agora na pandemia é um pouco mais difícil, mas dá para a gente pensar até um dia em realizar uma oficina virtual de poesia aqui, se você topar. Mas a gente faz oficinas de poesia. Vamos só marcar a data para o próximo mês, já está feito. Opa, vamos fazer, eu prometo fazer com bastante Eu pego o cabo pela palavra, que não tem esse negócio não, amigo, a gente não deixa para depois não, viu? Beleza. Falou, meu amigo. Combinadíssimo. Formar todo um cenário e a gente vai fazer uma oficina virtual de poesia aqui, bem interativa. Ó, deixa eu só fazer um adendo. O Rodney, ele falou da Abrarte, e aqui em Natal, sábado passado, o grupo de arte espírita Persona comemorou 19 anos. A nossa filha faz parte. Então, ela participou da fundação, ela e mais os artistas aqui, lá da Abrarte, em Salvador. Então, a arte tem muito a ver com a nossa família. Então, vou convidar tudo que você possa pensar, imaginar de artista que eu conheço aqui. Então, já começa a fazer isso aí mesmo, porque vai ser bonito. Rony, a gente pode fazer um programa, viu? Você escolhe um dia para a gente fazer um programa durante a noite só sobre poesia e arte. Vocês poderiam ficar responsáveis por isso aí, não tem problema nenhum. Para mim seria uma maravilha. Eu estou vendo. E aí o Rodney, o material que eu levo, eu até separei aqui, ó. Hoje eu separei pouquinha coisa, né? Mas eu separei assim, eu gosto de levar mesmo os mimos. Essa aqui é uma árvore, ó, iluminada, para trazer mais para cá, né? Então eu sempre levo. E também ela tem trechinhos de poesia aqui nela. Deixa eu só ligar. Porque a luz, às vezes, ela atrapalha um pouquinho aqui a gente, né? Aqui. Então, eu levo trechinhos de poesia nela. Ó. Tá vendo esses papeizinhos? São poesias que vão penduradas e as pessoas podem pegar durante a palestra também. Então, são pequenos trechos de obras. Ó. Vou separar uma aqui. Não perguntes ao passado pela sombra, pela dor. O caminho é ilimitado, eterna a fonte de amor. Esse é um trecho de um poema de Belmiro Braga e está no Parnaso de Além Túmulo. Então, o que eu mais faço hoje é dar vida às poesias, vamos dizer assim, né? Porque as poesias existem, elas fazem parte da doutrina espírita, como você muito bem colocou, desde a revista espírita, então não é uma novidade, a Cristiane não está inventando nada. Eu só tentei buscar todo esse material que a gente tem e dar vida a ele, mostrar às pessoas que ele está. Então, eu trago ou na gaiola, ou com luz, com saraus, né? E agregar todos esses poetas espíritas também, que são maravilhosos, fazem um trabalho encantador. Muito bem. É um trabalho realmente encantador. Agora eu também tenho um lista de poesia, eu tenho mais de 300 aqui, guardadas ali no fundo do baú. É a única coisa que eu mais... Vamos ver se a gente tira. Quem sabe agora começa a tirar. Mas já temos aqui, inclusive, algumas perguntas que chegaram. Eu quero ver se eu consigo tirar aqui do WhatsApp e colocar aqui para
que você possa já responder junto com o Ronley. Aqui, ó. Chegou esta. Tu lê aí para mim, meu querido? Você mandou no WhatsApp mesmo ou vai colocar aqui na tela? Peraí. Não, é aqui, não é aqui. Aí. Eu acho que agora entra. Pronto, entrou. A arte em forma de poemas e poesias é uma forma de divulgação do espiritismo? Pedro Camilo de Ponta Negra. Um abraço, Pedro Camilo. Pedro, obrigada por estar conosco nessa noite, mas com certeza, né? Vamos pôr lá assim: o poema é a materialidade, então aquilo que está escrito, né? A gente diz assim, então, esse texto escrito, poema. A poesia é o sentimento que nos envolve. Então, a poesia é tão antiga quanto a humanidade. Serve para divulgar a doutrina espírita? Com certeza, né? Existe poesia para divulgar a doutrina, vamos falar dos poemas espíritas mesmo, né? Poemas que divulgam a doutrina, que falam desde reencarnação, contam as consequências de um suicídio, a gente tem isso no Parnaso de Além Túmulo, e não só para isso, né? Porque a poesia também pode servir, mesmo a poesia espírita, para exprimir o amor de Deus, a beleza. Então, os poetas, eles vão colocando de uma forma muito delicada, apurando o nosso olhar, às vezes, para olhar uma obra de Deus que, por vezes, a gente passa desapercebido durante a vida. Então, ele serve para divulgar e também para nos sensibilizar. Vamos colocar assim, para nos fazer refletir. Então, a poesia, o poema, ele tem diversas funções na nossa vida. E é uma linguagem acessível, né? Existem poemas com linguagem para todas as pessoas. E isso torna uma arte bastante acessível. Elas seriam a quase que universal, porque quando a gente vai ver na revista Espíritos, os poemas que são feitos, lógico que é em francês, tudo bem que francês e português, como são línguas latinas, são muito parecidas, mas tem a tradução na revista, é muito interessante que é quase que idêntico. Quando você pega poemas muito bonitos, como é o Que Mundo Maravilhoso, que é um poema que o Louis Armstrong canta, também, mesmo em inglês, ela é muito bonita. Você sabe que é bonita, as rimas, você sente as rimas, não é isso? E, Rony, aí, esse programa que você me falou aí, que eu achei bonito o nome, como é que é? Da poesia? Me repete aí, por favor. O nome do programa completo é o Bem na Live, né? Asterisco. Sim, Bem na hashtag, live. Né? Hashtag o Bem na Live. Mas o quadro, certo, quem deu o nome aqui, a mentora, é Poesia Nossa de Cada Dia. Poesia Nossa de Cada Dia. Nossa de Cada Muito Dia. Bem. Bom, a gente pode até fazer assim, surrupiar no bom sentido, e já tem o nome do programa de vocês aqui, a Poesia Nossa de Cada Noite. Para não ficar tudo igual. De cada noite. Livre adaptação. Você disse que é uma adaptação poética. A licença poética, como diz, né? E você falar nisso, a licença poética, quando alguém quer fazer alguma coisa para um diretor de um filme, sempre se usa esse termo, uma licença poética. Até nisso, a poesia é como se aquele filme, aquela visão, fosse um poema dentro de um poema. Seria mais ou menos isso que a gente fala, é uma licença poética? Exatamente. A gente se apropria, às vezes, de uma forma de olhar, de uma forma de falar, de uma forma de escrever, e a gente acaba criando a nossa poesia. Né? Isso é uma liberdade poética, com certeza. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta que chegou agora, e aqueles que queiram fazer, eu vou colocar aqui de novo, mas já tem aqui o nosso telefone, né? É o 84 988 17 5598. Você liga, faz, pode também fazer pelo Facebook, certo? Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei aqui. Tá aqui. Lê aí, querido meu amigo. A poesia nas linhas das letras do Espiritismo, pela beleza e leveza, torna mais fácil e melhor a compreensão do Espiritismo? Lúcia da cidade de Esperança. Um abraço, Lúcia. Com vocês responde a Cris. Então, boa noite, Lúcia. Obrigada por enviar a sua pergunta. Vamos dizer assim, dizer que torna mais fácil a compreensão
não será para todas as pessoas, né? Há pessoas que não gostam da poesia. Há pessoas que, se você ler uma poesia, é quase uma tortura, porque, né, ela ainda não gosta, ainda não se sensibilizou com a poesia. Mas para outras pessoas, com certeza, é uma forma de ajuda, de entendimento. Eu vou te falar por experiência. Eu leio poesia todos os dias. Todos os dias eu leio, no mínimo, uma poesia espírita e eu reflito sobre ela. E ali eu consigo, às vezes, trazer alguns conceitos da doutrina espírita que ficam um pouco escondidos quando eu faço a leitura de um livro, né? Mas eu também vou alternando. Então, em alguns momentos vai facilitar, em outros, dependendo da linguagem do poeta, talvez fique um pouco mais difícil, daí a gente fica quebrando a cabeça, pensando o que será que o poeta quis dizer aqui, né? Porque as poesias mais antigas, elas traziam um vocabulário que a gente já não usa tanto, e acaba se tornando um pouco mais difícil. Então, depende da pessoa, depende da ocasião, depende da poesia. Aí a gente vai dizer, como a gente sempre fala na doutrina espírita, né? Depende de uma série de fatores, nem tudo é tão amarradinho. Mas para quem gosta, com certeza ajuda. E para quem não gosta, vai se sensibilizando. E o que Respondi é que isso? você acha, Rony? Você acha que essa poesia, essa forma poética ajuda a tornar mais fácil a compreensão? Ou ela, em alguns casos, pode até, como a própria Cristiane falou, tem gente que não gosta, né? Aquele negócio do poema, aquelas coisas, aquele negócio, né? E aí, qual é a sua opinião? Você que está de fora, assim, dessa área, mais dentro da comunicação. Ó, eu acredito que há uma contribuição. Esses dias eu assisti, o Aldo inclusive me encaminhou aqui um link para assistir uma apresentação, e aí Merlânio, acho que é Merlânio, Merlânio Maia, meu poeta Merlânio, paraibano das melhores. Amigo, ele tem um poema chamado Tudo que Deus faz é bom. Pense numa coisa isso. arretada, é o Então, Merlânio. Ele é maravilhoso. é maravilhoso, né? E aí eu assisti a hora que ele dá o seu depoimento, de que ele mostrou o trabalho dele, do cordel, essa questão para o Divaldo, né? E o Divaldo deu um retorno para ele, que achou muito bonito, e que realmente a gente pode divulgar o espiritismo de diversas formas. E pode ser pela poesia, pode ser pelo cordel, pode ser pela canção. Eu acredito que contribui. É lógico, assim como você que vai ter o contato a primeira vez com o espiritismo, se você estiver sozinho, você vai ler o livro dos espíritos, alguma coisa você vai compreender, nem tudo você vai entender. Por isso que tem que estudar com outras pessoas e até com pessoas que já entendem para te passar o conteúdo e juntos ir trabalhando, porque cabe a você também o seu esforço. Não adianta você usar uma pessoa como guru e muleta, tá? Você tem que fazer a sua parte, buscar a sua autoiluminação. Conheceis a verdade vos libertará. Então você vai começar a passar pela vida mais sereno. Não vai sofre o impacto, sim, mais sereno. Então eu acredito que a poesia vai ajudar. Tanto que eu ia ler aqui uma pergunta que me mandaram no WhatsApp, que o Fernando, ele perguntou assim, se a poesia serve, como a Cris falou que lê todo dia, como um ritual, na verdade, é como um ritual de higienização mental para começar o dia. Ó, vamos lá, com certeza. Primeiro, vamos colocar assim que a gente não se prende a rituais, né? É uma coisa até que a doutrina espírita não coloca como um ritual, mas é um hábito saudável, com certeza. Veja, Joana de Ângeles diz que ninguém pode viver sem hábitos, que todos nós temos hábitos. Então, ela nos convida a substituir um hábito ruim por um hábito bom. Com certeza, ler uma poesia é um hábito bom, né? Uma poesia boa. Estamos falando aqui das poesias espíritas, das poesias com bom teor, porque se lermos os livros que existem espalhados pelo mundo, né, há poesias também que não nos elevam. Então, quando a gente busca, assim como há textos que não elevam, assim como há livros que não elevam, se nós buscarmos poesias que elevam, com certeza é uma higienização mental. Bom, se eu comecei ali, vamos fazer um link com a pergunta anterior, né? Se a poesia ajuda ou atrapalha.
Opa, não tenho o hábito de ler poesia, não consigo entender. Eu não preciso ler uma poesia imensa, né, ali para começar. Eu vou ler um trechinho, eu vou refletir sobre aquele trecho. Amanhã eu posso ler um trechinho maior e refletir sobre ele, tentar entender o que o poeta diz. Eu posso emendar um pouquinho aqui, comentar algumas coisas? Pode? Veja, a poesia faz parte da vida de todos nós. Vamos lembrar lá do nosso tempo de infância, a gente brinca de quadrinhas, com as parlendas, a gente brinca com as rimas, as crianças brincam, não brincam? Né? Brinco. Quantas... As cantigas de roda são poemas, né? São, Não é verdade? brincadeiras cantadas, então a gente traz muito isso. Eu esqueci agora, já vou lembrar uma dessas quadrinhas infantis, assim, que a gente fala, mas isso faz Batatinha, parte. quando nasce, se esparrama pelo chão, no meu coração. Isso aí, minha amiga. A gente ficava emocionado, já era que tava namorando, viu? E a gente trazia isso, né? Muito na nossa infância. Em algum momento a gente vai deixando isso adormecido. E quando a gente vai descobrindo, eu falo, se desafiando a escrever, né? A gente não precisa ser um grande poeta, mas escrever nos organiza o pensamento, organiza os nossos sentimentos. Quando a gente está ali tentando escrever o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, pedindo uma ajuda a Jesus, escrever a nossa prece na forma de uma poesia, a gente vai se organizando, vai se acalmando. Isso faz bem e com certeza é uma higienização. A leitura e a prática da escrita, por que não? Veja, gente, né? Só aqui fazendo um adendo, eu não estou falando para a gente fazer psicografia em casa, tá? Não é nada disso. Eu estou falando para falar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e praticar uma escrita. Psicografia se pratica dentro de uma casa espírita com seriedade, né? Com a seriedade que a atividade merece. Muito bem. E também na rádio e no Facebook, porque você está falando de poesia, o senhor Roden está falando de poesia, e eu vou pedir aqui para o senhor Roden ler, porque já tem aqui o menino, meu amigo Delcio, que apresenta o programa. Não é que ele surgiu com a poesia? Veja aí, meu amigo, leia para você ver se não é um poema do meu amigo Delcio Soares, bom baiano. Eu acho que o Roden está... Eu acho que está travada a conexão. Aí, tá. Então, lê aí, querida. Voltou. Voltou, Rodney? Alô? Opa, voltou. Tá me ouvindo? Maravilha. Tô, agora Tavares, estamos, tá me agora ouvindo? estamos. Uhum. Estamos agora. Maravilha. Alô? Tá me ouvindo, Alô? Tavares? Tô ouvindo, querida. Pode falar. Pra mim aqui falhou. O poema no Espiritismo é uma arte de amor, assim como é o perfume, é a beleza da flor. Cristiane Rodney faz uma live de louvor trazendo a poesia ao seu real valor. Tá vendo, amigo? Olha só. Eu não falei para você que de Abraço, poeta e louco todos nós temos um pouco, até meu amigo desse que eu não sabia, viu? E aqui, minha amiga falando que Merlane é um espetáculo, é um amigo meu de longas e longas datas, né? Toda a família dele. Precisa ver um menino que toca violino, tem um menino dele que toca violino, amigo velho, que é... Aí quando ele toca o violino, que o pai canta, e Raquel, a esposa dele, começa a fazer umas brincadeiras, é coisa do Arco da Velha. Muito bem, mas do Arco da Velha, nós temos aqui uma pergunta bastante interessante. Ela foi... tem mais duas, eu quero pedir licença ao pessoal, não que não seja, as outras não sejam importantes, mas eu acho que vai dar uma dinâmica no programa bem interessante. Leia aí, por favor, Rodney. Por que o primeiro livro de Chico Xavier foi de poesias? Tem uma razão de ser. É o Fábio do Alecrim. Teve alguma razão de ser? Inclusive, Tavares... também, por favor. Os dois, né? Inclusive, essa questão aqui é muito importante, porque até a Nete Guimarães às vezes fala assim, é cultura inútil? Fazer um inútil? Será que realmente os espíritos que trabalharam é cultura inútil? E realmente existe um motivo, né? Então, deixar com a Cris que... Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Quando o Chico começou a psicografar,
né, quando ele começou a escrever e trazer toda essa obra dos espíritos, ele precisava de uma confirmação forte. Então, ele conseguiu psicografar, e ali, nesse livro de poesias, né, no Parnaso, eu não tenho a primeira edição, mas eu tenho aqui a segunda edição do Parnaso, esse aqui é de 1935, esse livro, uma relíquia, né, um tesouro. Então, quando ele começou a psicografar, e ele apresentou esse livro, Chico Xavier era muito jovem, e Humberto de Campos ainda era encarnado. Humberto de Campos, ele ocupava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E quando eles começaram a analisar esse livro, eles esmiuçaram o livro para buscar em cada poesia o estilo daquele poeta que dizia ser. Então, se tinha uma poesia do Casimiro Cunha, eles investigavam a fundo o estilo, a forma de escrita, para ver se realmente condizia com o escritor que assinava. E quando Humberto de Campos e todos os demais membros da Academia Brasileira de Letras, quando eles olharam aquela obra, eles ficaram estarrecidos. Eles pensaram assim, ou nós vamos acreditar que a obra é psicografada, ou todos nós teremos que abandonar a Academia Brasileira de Letras e dar todas as cadeiras para esse rapaz que é Chico Xavier, porque nenhum deles ali conseguiria fazer o que Chico fez na obra, né, o que os espíritos fizeram com a obra, porque Chico sempre disse que os livros são dos espíritos. Então, foi uma forma de comprovar a existência da doutrina espírita, de comprovar a existência da psicografia, de comprovar a continuidade da vida e trazer isso de uma forma sensível que não havia como ser contestado, né? Eu penso que isso responde à pergunta, né? Chico escrevia desde muito jovem, ele escreveu também poemas dele, e há um livro em que existem psicografias do Chico ali, feitas à mão, porque logo quando o Chico desencarnou, Chico escrevia esses livros, e as psicografias que ele fazia, a vida dele não foi fácil. Ele não terminou de escrever o Parnaso, e no outro dia tinha publicação, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, ele fazia livrinhos escritos à mão, e entregava para os amigos dele, com essas poesias mediúnicas, né? Ele passava e distribuía para os amigos, na esperança de que alguém um dia se interessasse, até que um dia realmente o interesse aconteceu, e aconteceu a publicação. Se vocês me derem um minutinho, eu já pego o livro, mostro aqui, chama-se O Primeiro Livro, esse que tem as cartas de Jesus, as cartas de Chico. Vocês me dão um minutinho? Quiserem me tirar aí, enquanto eu estou respondendo alguma coisa, vou pegar o livro. Tá certo. Então, olha bem, Rony, inclusive, tem alguns poetas, Antero de Quintal, se não me falha a velha memória, que ele fez uma poesia encarnado, em Parnasmo de Além Túmulo, ele continua essa poesia. Uhum. Então, tem uma amiga aqui em Natal, chamada Zé Soares, que faz o programa com a gente, é um programa amanhã, em que ele tem essa poesia do Antero encarnado, e que ele continua, é uma continuação. Quem entende de poema e de poesia, de métrica, porque tem uma métrica, tem uma ciência, ele começou aqui e terminou aqui, é uma continuação, tá entendendo? Então isso é muito interessante, não é isso, meu amigo Rony? É interessante. Inclusive o Dineu fala um pouquinho sobre métrica, né, que é no programa que a gente teve com ele aqui. Ele escrevia também o texto para o Momento Espírita, né? Então, ele tinha que obedecer lá a quantidade de linhas, tudo certinho, bonitinho, para fazer o Momento Espírita, programa de rádio, para que o Paulo Roberto pudesse gravar certinho. É uma coisa que não é tão fácil de fazer, não. Deu tempo de pegar o livro, né? De poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Agora, fazer poema, poesia, realmente, com a métrica que tem que ser, das sextetas, não é... Você tem um dom, mas tem que ter uma inteligência, uma capacidade, que sem esse dom, você não faz, porque uma coisa rima com a outra. Letras, tem até... Tantas letras estão naquele poema. Todos os poemas têm que ter uma quantidade de letras. Você lembrou bem do Dineu.
Muito bem. E aí, você pegou o livro, mulher? Peguei o livro e a gente pode até falar um pouquinho dessa questão da métrica, né? Lógico. Desse estilo tão fechado. Veja, hoje a gente já tem um outro estilo de poesia um pouco mais livre também. É claro que quando Chico escreveu esse livro, né, o Parnaso, volto aqui a dizer, ele foi fiel a todo o estilo poético de cada um dos espíritos que se manifestou. Não teve contestação. Hoje, né, existe um movimento diferente de uma poesia já escrita um pouco mais livre, não há tanto rigor na escrita, né, quanto essa poesia clássica que a gente conhece. Né, são outras formas de escrita. A língua, ela é viva e ela vai modificando. Se a gente pensar que lá nos primórdios, as pessoas não tinham ainda escrita essa materialidade dos livros. Elas não tinham como passar as histórias de geração para geração, a não ser de forma oral. Então, a poesia, a métrica, as rimas, foi uma forma desenvolvida de passar de geração para geração. Por quê? Porque as pessoas conseguiam memorizar textos longos. Pode ver que os textos mais antigos, eles contam histórias do povo. Então, as pessoas conseguiam guardar aqueles textos com maior facilidade, iam contando uns para os outros e a história não se perdia. Né? E essa foi uma das funções também já da poesia na história. Mas o livro do Chico é esse aqui, ó. Deixa eu ver se aparece bem. O primeiro livro, tá? Logo que ele desencarnou, então o sobrinho guardou algumas páginas e pegou, porque quando o Chico ainda era encarnado, o pai dele não aceitava que ele escrevesse. O pai dele queimava tudo. Acho que quem já viu os filmes do Chico, vê algumas coisas. E o pai dele não aceitava, então, que ele escrevesse. O pai dele queria que ele fosse um homem como os demais da época, que fosse só trabalhar e pronto. Então, poucos exemplares sobraram. E um deles, o sobrinho do Chico, conseguiu guardar e transformou nesse livro. Então, aqui a gente vai ver, né? Aqui tem algumas explicações, mas deixa eu puxar para cá, assim. Acho que aqui vocês conseguem ver bem, né? Aqui, ó, tem alguns escritos do Chico, com a letra dele, decoração que ele mesmo fez. Né? Tem aqui, vamos lá, aqui, né? Também, ó, escrito por ele, tá vendo? A decoração, poesias que o Chico escrevia. E aqui a gente já tem um exemplar de uma psicografia. Deixa eu ver como que fica melhor aqui. Aqui, um exemplar de uma psicografia assinada por Cruz e Souza. Né? Não é um original, é uma réplica, claro, do original da psicografia dele. Lógico. E tudo isso retratado nesse que se chama o primeiro livro. Muito bom. E esse livro você tem para vender, Cristiane? Tem para vender. Eu comprei pela internet, né? Encontrei num site, eu comprei, não sei se pode falar o nome de sites assim ou não. Pode, não tem problema não. Eu comprei no site da Estante Virtual, né? E recebi na minha casa tranquilamente esse livro. Eu não encontrei-o ainda, né, na Federação e outras editoras, mas eu encontrei no livro na Estante Virtual. Deixa até eu encontrar aqui o nome da editora dele. Eu já encontro aqui para passar para a gente o nome da editora também. Aqui está Edição Casa de Chico Xavier. Tá? A editora? Está aqui, Edição Casa de Chico Xavier. Ah, certo. Tá? Muito bem. Cristiano, você sabe quantos poetas teve no Parnasmo? Sim. Vamos lá, eu vou pegando os livros porque eu tenho tudo anotado. Veja, o Parnaso é um livro tão intrigante que há tese de mestrado sobre ele. Né? Existe até tese de mestrado sobre o Parnaso. Por quê? Porque o Parnaso foi lançado lá em 1932. E quando foi a segunda edição dele, em 1935, que é, né, um exemplar aqui, ele teve algumas alterações e alguns outros poetas apareceram. Então, na época, para as pessoas, né, falou-se muito sobre isso, porque a cada edição nova do livro, Chico recebia poesias novas e colocava nessas obras.
E as pessoas não entendiam isso, não entendiam que eram novas psicografias. Então, isso sempre causava um tumulto. O Parnaso, então, falando ainda dessa parte intrigante, né, ele passou por essa edição aqui, que é uma edição bem comprida, né, de quando fez 50 anos da obra. Teve também uma edição histórica, né, uma edição comemorativa de 70 anos da obra. E agora nós temos essas mais atuais, que já vêm com alguns comentários também, alguns estudos. Aqui no Parnaso, nós temos um total de 56 espíritos, 56 poetas que se manifestaram. Dos 56, 3 são mulheres. Uma eu ainda não tenho certeza, porque chama-se Alma Eros, e alguns dizem que Alma Eros era uma mulher, outros dizem que era um homem. Mas assinado por mulheres, apenas 3. Muito bem. E olhe bem, aqui você tem poetas extremamente fortes nas suas possibilidades de poeta. Certo? Antero Quintal, Guerra Junqueira, Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, não são poetas assim muito idênticos um do outro. Cada um tem o seu tema, cada um tem a sua métrica, as suas possibilidades. Então, isso aí foi um grande atestado da veracidade, e é por isso que o Rony falou, os espíritos não iam fazer uma coisa sem utilidade. É como se fosse uma chancela, né? Um carimbo que eles colocavam ali. Só pode aí que vocês podem vir que não tem jeito de não dizer que não são pessoas. Né? Não tinha como contestar. Exatamente. Se os literatos da época, os que ocupavam a Academia Brasileira de Letras, né, os escritores mais capacitados, vamos dizer, nenhum deles conseguiria fazer. Eles se debruçaram sobre a obra. Então, assim, realmente o carimbo, né? Existe, a psicografia existe, a espiritualidade existe, a vida continua. Você quer ouvir um poema falando que da continuidade da vida? Meu amigo, olha a cara de felicidade do Rony. Deixa eu botar aqui, porque só eu que estou vendo, aí fica eu só vendo, parece. Olha, pensa aí no. Pensa no menino, parece que é Papai Noel que chegou. Depois ainda tem mais coisa para contar, gente. Meu Deus do céu, é muito assunto para falar sobre poesia. Vamos lá. Mas escutem lá, chama-se Conflito. Certo dia, resolvi voltar ao mundo onde muitas vidas vivi. Precisava rever companheiros com quem convivi e muito ofendi. Vinha com o firme propósito de quebrar o meu orgulho e a todos me humilhar. Porém, assim que eu cheguei, tudo estranhei. Quem deixara chorando, agora ouço cantando. Quem conheci odiando, encontro agora amando. Carinhosos e gentis, os que eram brutos e hostis. E tudo ficou esquecido, apagado. Sei que vinha com o propósito de quebrar o meu orgulho e a todos me humilhar. Esqueci tudo ao chegar. Hoje apenas sei quem sou e quem fui. Conheço o plano onde estou e de onde vim. E o propósito que trazia tão importante para mim. Não sei, levam eternidades as viagens de regresso. O autor é Castelo de Plumas. É do livro Antologia de Poetas Espíritas, que foi escrito, né, foi compilado por Clóvis Ramos. Maravilha, maravilha. Quantas eternidades. Muito Exatamente. Bem. Aí tem uma pergunta aqui bastante intimista, vamos dizer assim, né? Leia aí, por favor, meu querido Rodney. Amiga Cristiane, sua poesia é mediúnica ou tem suas criações como efeito? Você sente a presença espiritual? Júnior, de Nova Parnamirim. Um abraço, Júnior. Então, vamos lá, Júnior. Eu vou falar um pouquinho do que eu falei no começo do programa, né? Psicografia, quando no tempo lá de Chico, que haviam pouquíssimas casas espíritas, a gente até praticava em casa, né? Praticava ali porque havia todo o amparo. A psicografia séria, ela tem que ser feita no local sério, com proteção. Então,
preferencialmente numa casa espírita. É o melhor lugar. Veja, na casa da gente, para praticar uma psicografia, não é o melhor ambiente, não é verdade? Às vezes a gente está equilibrado, mas o outro que mora junto não está tanto, acontece alguma coisa, a gente se desequilibra, é uma televisão, às vezes, passando uma notícia que, né, que não é tão bacana, que não é tão adequada. Neste momento, eu não estou trabalhando em grupo mediúnico, existe a pandemia, então isso não está acontecendo. Então, dizer assim que a poesia é mediúnica seria um atentado, né? Seria uma desonra a tudo que eu falei até agora. Agora, dizer assim, existe uma inspiração? Existe, porque nós somos inspirados o tempo todo. Existe a inspiração do nosso anjo da guarda que está conosco, mas eu não peço assim, meu anjo da guarda me ajude a escrever agora. Eu sento e vou escrever nos moldes, como a gente falou há pouco, né? Vou organizar meu pensamento, vou pôr um sentimento, eu vou fazer uma prece hoje na forma de uma poesia, entende? É um caminho diferente. Agora, existe muito da doutrina espírita, existe com certeza muito da espiritualidade ali, né? Mas a psicografia não. Muito bem. Ótimo. Bom essa sua fala em relação à presteza das psicologias. Se é na sala cirúrgica, é emergência, mas é na sala cirúrgica. E mediunidade é na sala cirúrgica do amor das Com casas certeza. espíritas com proteção do Nosso Senhor. Quando você estava declamando a poesia de há pouco, eu senti uma falta daquilo que o Rodney falou quando você preparou, que tinha uns instrumentos, umas coisas, um fundo musical. Aí uma pergunta nossa aqui do nosso pensamento. A poesia, ela assume um caráter melhor quando ela tem essa música, não uma música preparada, mas uma música assim, um mise-en-scène, vamos dizer, afora, como você faz com essa árvore aí iluminada, esse floreio todo, ela fica mais gostosa de se ver, já porque a poesia é para ouvir, então aguça a visão. Poderia ser por aí, querida? Vamos colocar lá. Esse fundinho musical que a gente coloca na poesia fica agradável, não fica? Então, assim, há espaço para tudo. Né? Há espaço para tudo. Há espaço para a gente trabalhar com essa questão visual. Né? Tem pessoas que gostam de ver coisas diferentes, de ver coisa bonita, isso chama a atenção. Pensa você pegar alguns jovens e dizer assim, vamos ler poesias. Não é a linguagem que o jovem está acostumado, às vezes não é o que ele gosta, ou às vezes você pega uma pessoa, como eu falo, às vezes uma pessoa que ainda não despertou essa sensibilidade. Então, quando você leva alguma coisa visual, né, como a gente falou da gaiola, da árvore, de um papel mais colorido, assim, bem chamativo, isso aguça a curiosidade da pessoa, ela vai até ali, aí de repente ela lê e diz assim, puxa, sabe que até tem alguma coisa interessante? E isso também é uma estratégia quase que de marketing, né? Porque a pessoa, quando ela olhar de novo uma coisa colorida, ou quando ela ouvir aquela música, ela vai lembrar da emoção, da sensação que ela teve ao ver a poesia. Então, essas coisas caminham juntas. Não quer dizer que, obrigatoriamente, a poesia tenha que ter um fundo musical. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com toda a diversidade, sabe? Para que a gente possa atingir diversas pessoas, diversos gostos. Há caminho para tudo isso. Há espaço para tudo isso. Isso é bom. Respondi você? Tem para tudo, porque você tem que fazer de acordo com o público que você ali está. Rony, você teria alguma questão a formular? Nós temos aqui uma entabulada, por favor, que eu senti aqui psicofonicamente que você quer falar. O médio do microfone. Então, assim, esses elementos que a gente inseriu, por exemplo, no Poesia Nossa Cada Dia, a gente fez um teste, né? Então, é lógico que foi, tipo assim, vários elementos para um objetivo só, né? Promover essa interação com os nossos sistemas sensoriais, né? Para despertar na gente esse interesse, justamente, né? Da gente estar fixado com um olhar
Porque, digamos assim, se só colocar o texto lá, a pessoa, às vezes, as pessoas, tem gente que lê tranquilo, mas tem gente que, às vezes, tem uma certa resistência em ler o texto. E por isso a gente colocou a narração. Só que o bacana da narração é aquilo que a Cristiane já falou lá no comecinho. É porque, digamos assim, eu posso só ler uma poesia, mas quando eu imprimo também um pouco da emoção, do sentimento, aquilo se torna muito mais belo, né, para quem está ouvindo e para quem está assistindo. Então a gente consegue fazer justamente essa somatória, né, com os elementos de paisagens bonitas, com as letras e a narração, com a emoção, com o sentimento verdadeiro daquela poesia. Você conhece muito bem a Juliana Felipe lá do Uruguai. Ela pediu para a gente fazer um igualzinho o modelo da poesia Nosso Cada Dia, mas como um momento de oração, né? Porque em espanhol é um momento de oração. Ela me mandou o primeiro áudio. O primeiro áudio, ela leu o Padre Nosso, né? Que é Pai Nosso. Pai Nosso ela em leu. espanhol. Isso. Aí eu mandei de volta para ela, assim, Juliana, imprima tua emoção, fecha seus olhos, como se realmente você estivesse fazendo, neste exato momento, uma rogativa, assim, pedindo um socorro mesmo, e manda de volta. Pensa, eu que tenho os dois áudios, tem uma comparação fantástica, né? Então, realmente, quando você coloca a emoção, o sentimento real, mesmo que não tenha fundo musical, fica muito mais bonito. Vamos fazer um testezinho só para a gente entender um pouquinho dessa diferença do ler e às vezes do declamar, né? Então eu vou ler aqui um pouquinho. Você já se perdeu? Outro dia eu me perdi, vivi dor e sofrimento. Andei por labirintos, encontrei guardados que me machucaram. Não, eu não me conhecia. E quando fiquei parada? E quanto eu fiquei parada, sem dor, sem cor, sem vontade, estagnada. Por onde recomeçar? Onde encontrar propulsão? Uma oração surtiu efeito, uma oração sincera um dia. Eu li um texto. Agora a gente vai fazer o mesmo texto. Você já se perdeu? Outro dia eu me perdi, vivi dor e sofrimento. Andei por labirintos, encontrei guardados que me machucaram. Não, eu não me conhecia. E quando fiquei parada? E quanto fiquei parada? Sem dor, sem cor, sem vontade, estagnada. Por onde recomeçar? Onde encontrar propulsão? Uma oração surtiu efeito, uma oração sincera, um dia. Nos outros dias, segui tentando. Andei entrando em lugares desconhecidos, sombrios, que precisam da minha visita e de uma faxina e de boas preces. Uma bela diferença, né, meu amigo? Alguém já se perdeu por aí? E está se encontrando, né? Mas aí a gente vai voltar para a Idade Média, com os mestréis, com os trovadores, com os cantadores, e aqui no Nordeste, os violeiros. Os violeiros são pessoas extremamente humildes, mas que pegam suas violas e ali começam a fazer os desafios, e naquele negócio da métrica, porque se o cabo errar, o outro sabe. Então não é uma coisa assim, o cabo vai fazer, não. Tem a métrica, começa. Isso aí também é muito bonito. Você acha que em tudo isso tem o contexto lógico da inspiração do poeta, mas também tem um contexto das influenciações espirituais, mesmo sem eles saberem, desde os menestréis, os grandes menestréis da Idade Média até agora? Depende do conteúdo, vamos colocar assim, né? Depende do conteúdo. Né? A gente sabe, assim, que se a gente falar da poesia desde da época medieval, a gente sabe que muitas vão falar de morte, outras vão ter um conteúdo sexual muito aflorado, porque isso faz parte da humanidade. Então, para a gente dizer assim, tem uma inspiração da espiritualidade? Dependendo do conteúdo, é claro que tem, né? É claro que, de alguma forma, a espiritualidade vai nos trazendo revelações ao longo da história, ao longo do caminhar da humanidade, de uma forma bonita e de uma forma poética.
Então, depende do conteúdo, depende da intenção de quem escreve, de como escreve. Ou de como faz, né? De como fala, de como da intenção com que aquele texto é feito, da intenção com que aquele texto é repassado. Com certeza vai ter a influenciação da espiritualidade, porque os espíritos estão em todos os lugares. Os bons e os menos elevados. Eles estão em todos os lugares. E os que ainda não são bons, mas vão ser. De um amigo meu, não se preocupe não que eles vão ser. Nem se preocupe, tá? Mas papai sabe fazer as coisas. E uma outra coisa também, como chega essa mensagem no outro. Como ela sai de mim e vai chegar no outro, não é isso? Ó, nós temos aqui a Deise mandando uma mensagem. Leia aí, querida. Ah, coisa mais linda. Muito bom escutar a Cristiane Lupuch. Tem que ter o dom. Eu leria como ela fez na primeira. Nada como um poema declamado com emoção. Realmente concordo com você também, Deise. É muito mais bonito quando a gente imprime a emoção. Fica muito mais maravilhoso. Muito maravilhoso. Deixa eu mandar um beijinho para a Andressa, que estava aí, para a Deise. A gente vem para o programa e traz as amigas todas juntas. Lógico. Então, olhe bem, tem um amigo nosso que já foi para o plano espiritual, Lourenço Barros, que ele dizia assim, o sentimento é tudo. Você não lembra a roupa que você usou no ano 2000 para mudando de milênio, você está aqui, você não lembra. Mas diz assim, o primeiro beijo da primeira namorada, que é um sentimento, aquilo fica marcado, a emoção marca. Muito bem, meu amigo, nós já estamos aí, já estouramos um pouquinho o horário, mas foi muito bom, porque aí a gente vai fechar, amanhã eu ligo para você e ligo para o Rony para a gente fechar todo esse quadro, ver toda essa possibilidade real. Primeiro, a oficina já está certo, prego batida, ponta virada, como a gente fala aqui no Nordeste, e a gente vai ver aí, dependendo da disponibilidade de vocês, um dia na semana que a gente trabalhe a poesia. Aí vai vir muita gente, a arte, vamos dizer assim, não a poesia, mas a arte de uma forma geral. Não só a poesia, mas todas as artes possíveis e imagináveis que o Espiritismo pode abranger, certo? Então, eu queria pedir as considerações finais de vocês. Aí eu vou para fazer a apresentação da nossa programação, inclusive com a estreia de 2 programas a partir de novembro, muito interessante, e a gente volta para você fazer aquela poesia em forma de prece. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar primeiro, não com as damas, vamos começar primeiro com os damos. Rodem as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a Cristiane, que nos brindou com várias obras, né? Para você que depois pode assistir no canal do YouTube, que vocês colocam depois, né, Cravares? E também aqui no Facebook, você tem a oportunidade de poder rever e até indicar para alguém, justamente porque ali vai aparecer as capas dos livros, você pode conseguir identificar. Eu achei isso muito interessante e realmente essa questão da poesia. Só tenho a agradecer realmente pelo espaço, né? Eu acho que eu só conheço 2 grupos de poesia, que é o Garimpo e o Balaio de Poesias, e que eu acho que não deu nem tempo da gente falar sobre eles aqui. Vou falar agora. Você vai falar agora? Vamos falar, então a gente está em sintonia aqui, eu só estou um pouquinho adiantado, talvez a minha banda larga esteja um pouquinho adiantada. Mas eu acho assim que é importante, e agradeço ao Tavares e à equipe aqui da Rádio Estação da Luz por abrir realmente esse espaço para a poesia, para que as pessoas conheçam, tenham esse primeiro contato, como eu tive, e depois comece a se apaixonar de novo. Só que pela poesia, né? Pela poesia. Vai se apaixonando. Agora, olhe bem. Obrigado. Rony, eu só abri esse espaço porque foi você que deu a ideia. Então, se o pai da ideia tem, você é o pai, eu sou a mãe. Tá bom, mas vamos lá. Mas gestamos esse filho. Mas foi mais ou menos isso. Bom, vou deixar bem claro que o filho é a poesia, não sou eu nesse caso. Eu sou a cegonha, estou trazendo o filho. E obrigado às pessoas que participaram, né? Sempre carinhosos. Eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Os ouvintes, as pessoas que participam, elas sempre deixa eu botar aqui para você ler o nome das pessoas, eu acho isso muito bonito. Então, vê aí. A Ideuséria, nossa queridona, a Giane,
A Jane, eu acho que agora ela deve ter saído, mas está dando aula online para as crianças. A Maria também, boa noite. Muito obrigado pela participação. O Delcio, que já arriscou na poesia, ó, já dá para fazer umas aí, ó. Aí, ó lá. Vem para a oficina dela. Já pode contratar aí. Andressa. Um abraço para a família também. E aí a última E a Deise. Muito Um bem. E todos aqueles que estão aí também na audiência, não se Muito manifestaram, né? Não deram passividade mediúnica, mas estão aí na audiência. Estão nos seus lares, no carro, ou trabalhando no home office, estão ouvindo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bem. E aí, minha amiga? Bom, o balaio de poesia, é balaio, é de poesia? Então, mas o balaio de poesia, eu conheço um pouco do trabalho, mas quem é responsável por ele é o Renilson. Eu até vou participar lá com o Renilson de um programa do balaio de poesia na próxima semana, mas ele é responsável por esse trabalho. Eu trabalho mais diretamente com o Glaucio Cardoso e com o Elciomar. Nós escrevemos o Garimpo. Então, é um mensário de poesia e espiritualidade. Né? Então, a gente traz ali alguns quadros como indicação de livro, conheça um poeta, várias poesias, e isso é divulgado gratuitamente, né? Passado gratuitamente pela internet. Todo mês a gente tem um exemplar novo. Depois eu vou passar para você também conhecer. Temos um grupo no Facebook. Eu não quero conhecer, não. Eu quero que você traga o rapaz aqui para a gente fazer um programa. Esses dois Claro! rapazes que você falou. Ó. Se eu posso ir ao Vaticano, por que eu vou querer que o Vaticano venha a mim? Ora? Com certeza. Mas eu quero que você conheça o nosso trabalho também, de lógico, um trabalho bem bacana. E com certeza você vai adorar conhecer o Glaucio, eu e o Elciomar. Então, nós fazemos esse trabalho e agora estamos organizando os poetas do Brasil. Nós estamos criando um coletivo junto com outros poetas, né? Então, assim, a gente está num trabalho bem intenso, num trabalho de organização dos poetas espíritas, um trabalho muito bonito de ver. A poesia realmente, ela entrou, que nem eu falo assim, escancarando a vida da gente. E eu tenho que agradecer muito, muito ao Rodney, que abriu as portas, e foi assim, né, de uma palestra, ele chamou para outra casa, né, e todos os amigos que nos cercam, que com certeza a espiritualidade coloca ao nosso lado. Muito obrigada a você por abrir o espaço aqui, né, e todos que nos acompanham e aos poucos se permitem conhecer a poesia. Quando eu falo assim, eu vou passar, daqui a pouco ninguém lembra quem é Cristiane, mas se a poesia ficar, se isso servir como um alento na vida da gente, já valeu tudo que a gente faz. Muito bem. Aí nosso irmão Décio agradece aí, ó, pelas palavras de vocês, né? E eles aqui começou a se inspirar justamente com as poesias do Chico. Exatamente. E eu acho que ele está pedindo aqui, eu acho que seja isso, tem um livro escrito de mensagem e poesia, ele deve estar perguntando isso aí. Vocês teriam algum livro que pudesse dar uma dica? Enquanto a Cristiane vai falar ali, eu só vou lembrar uma situação. Eu acho que a Cristiane está querendo montar a PEB, Poeta Espírita Brasileiro. Só que tem Muito bem. Tem a federação. Vamos montar, vamos fundar. Fala lá o livro. Olha, tem outros poetas que quando vocês conhecerem, vocês vão se encantar. Tem o Centurião, a Raquel, tem poetas maravilhosos, gente, que vocês não imaginam o que esse pessoal tem produzido, assim. Por isso que eu digo que a gente precisa dar vida a todo esse material que, como o seu, às vezes fica lá no fundo do baú e a gente tem que revirar esse baú e tirar tudo para fora. Quanto aos livros... Muito bem. Tem muitos, muitos. Do Chico, eu já contei mais de 50 títulos, né, com poesias e com mensagens. Eu não sei se tem algum lugar onde eu possa colocar, eu posso te mandar capas de livro que você possa divulgar. Existe essa possibilidade ou não? Não, você pode mandar pelo meu WhatsApp e eu coloco aqui na rádio. Aqui, você manda pelo WhatsApp e eu vou colocando aqui justamente nos banners. Mas olha bem, Décio, tem um livro de poesia do Chico que eu acho uma das coisas mais lindas, chama-se Coração e Vida. Inclusive, em forma de poesia, ele fala a Maria João de Deus, Maria Dolores, desculpa, Maria Dolores, ela fala, porque Maria Dolores só fez mensagem para o Chico
em rimas, assim como Alta Uhum, de Souza, né? uhum. Fala do encontro de Jesus com Madalena. É coisa para mim, você lê aquilo ali, você vai chorando durante os 3 dias, de E emoção, daí, ó, lógico, viu? tem esse aqui, Cartas do Evangelho, eu gosto muito do Casimiro Cunha, né? Outro dia a gente pode fazer um programa, Deixa eu botar aqui você na tela tá? maior, Vamos ver pronto. aqui, para aparecer bem o nome, ó, do Casimiro Cunha, Ó, Cartas do Evangelho. muito bem. Eu tenho pelo menos uns 50 livros ali que a gente poderia passar. Pássaros Humanos, né? Que Emmanuel considera os poetas espíritas como pássaros humanos, que ele diz que a gente singra o céu e chega até o mais alto, traz de lá o alimento para as outras pessoas. É muito bonito. Cartilha da Natureza também, do Casimiro Cunha, Esse aí ele eu fala muito da conheço. natureza. Aí a gente pode fazer um dia só para falar dos poetas daí. É. Tá vendo só como a gente tem muitas coisas? Então vamos Uhum. lá. Eu quero agora pedir licença a vocês para colocar a nossa programação da nossa semana. Hoje nós tivemos aí esse cartaz bonito. Eu fiz aqueles cartazinhos meio que eu só sei fazer daquele jeito, que eu não tenho outra. Quando eu mandei, que você me mandou de volta, eu amei, né? Porque tem a rosa, tem um livro, eu achei maravilhoso. Isso aí que vocês fizeram foi lindo, certo? Então hoje nós tivemos a poesia, né, nas obras espíritas, estão permeando. Nós queremos falar, antes de qualquer coisa, de falar da programação, de duas estreias, sabe, meu amigo Rodney? E minha amiga Cristiane, a Heloísa Pires é filha desse rapaz aí, desse menino, né? Seu Herculano Pires, né? É um dos maiores baluartes do espiritismo. E a partir agora de novembro, nas terças-feiras, serão 2 terças-feiras, ou a primeira ou a quarta, ou a terceira e a quarta, serão 2 ou de 15 em 15 dias. Vai ter um programa em si chamado Herculano e o Homem no Mundo, com a filha dele, a Heloísa Pires, a professora Heloísa Pires, e o Alberto Magno e o Wagner Tadeu aí da nossa Sorocaba. E também vamos ter a estreia do programa espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala, com nosso irmão Henrique França, lá na Comunhão Espírita de Brasília, também estreia em novembro, na terça-feira. Só que ele é terça-feira 19 e a Heloísa, a professora Heloísa, a partir das 20 horas. Então ele vai falar justamente sobre a drogadização, tanto a nível material como a nível espiritual, já que ele é um expert, para vocês terem uma ideia, um ex-traficante e um ex-drogado, certo? Que através do espiritismo que ele já conhecia e voltou hoje, faz parte da comunhão espírita há mais de 15 anos e tem essa ONG chamada Salve-se Assim, né? Maria de Magdala. Então essas são as estreias para o mês de novembro e nós vamos falando aqui dos nossos programas diários, que nós temos aqui, minha amiga, na segunda e na sexta-feira, nós temos a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade do nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e a grande equipe, toda segunda e sexta, a partir das 19, das 8 horas. Nas terças e quintas, como ocorreu hoje, nós temos o nosso irmão Décio Soares, figura aí, ó, né? E a Espírito Superior, que é a Dona Marília, nas horas vagas, esposa do nosso querido Delcio. Então, eles juntos fazem com a equipe o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira é o livro do Evangelho e na quinta-feira, como foi hoje, o livro dos Espíritos. E na quarta-feira nós temos o nosso irmão, sim, o Décio, de São Paulo, aí de Guaianazes, aí da região leste de São Paulo, né? E o nosso Alexandre Santos e equipe aqui de Natal, na quarta-feira, 8 horas da manhã, faz o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral com toda a sua equipe. Eles estão estudando o Código Penal da Vida Futura. Muito bom programa. Nós também queremos convidar a todos, inclusive, viu, Rodney, passando para você, porque o nosso irmão César Crispim, lá do Piauí, ele há 25 anos que ele é o produtor desse espetáculo A Paixão de Cristo, como ocorre em Pernambuco, lá em Nova Jerusalém. Floriano, no Piauí, de 24 e 25 de outubro, às 20 horas, né? É uma apresentação via internet, pelo canal UFO Piauí, e tem são 100 atores envolvidos e alguns bastante famosos, como o Cadu Moliterno, o Edson Oliveira, o Miguel Rômulo e o Rafael Viana,
que vão fazer agora já, dia 24 e 25 de outubro, a partir das 20 horas, e a Web Rádio vai estar transmitindo aqui, com certeza. Hoje, como nós dissemos, tivemos a nossa irmã, que vai ter um programa aqui com a gente, poesia, como foi que, né, poesia é no dia, não, é na noite, né? A poesia nossa de cada dia. Não, de cada noite, porque de cada dia é com vocês, aqui é de cada noite para Cada noite. ver que a gente está surrupiando o negócio, né? De cada noite, vai ser de noite. Muito bem. Amanhã, o programa Espírita, toda sexta-feira, com o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, perguntas que o Espiritismo responde. E amanhã terá participação especial de Sueiro Leite, lá da Sociedade Espírita de Mossoró. Mossoró é a segunda cidade aqui do estado, a cerca de 300 quilômetros aqui de Natal, é um baluarte da cidade, nossa cidade linda e maravilhosa de Mossoró. No sábado, nós vamos para Cascavel, aí pertinho de vocês, aí na Sociedade Espírita Caminho da Luz, com o nosso irmão Enzo Obama, que vai falar sobre reencarnação, interrogação, é uma correção, é uma evolução, todas essas respostas no sábado. E fechando a semana, temos também o programa Espírita, todo domingo, atualidade do pensamento espírita, com os nossos irmãos Cosme de Olindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E o tema do programa também são interrogações. Os tempos são chegados, é o fim do mundo? Então a gente vai procurar essas perguntas e eles vão, com certeza, no domingo, responder a todas essas questões, e agora com mais poesia, né? Então a rádio agora está mais poética, vamos dizer assim. Essa é a nossa programação da semana, e a gente volta aqui para os nossos amigos. Minha amiga Cristina, nos presentie com a poesia linda e divina e maravilhosa. São pássaros, como é que Emmanuel disse que é pássaros que vão lá? Achei tão Pássaros bonito isso. humanos. Emmanuel assina quase todos os prefácios dos livros do Chico de poesia, sabe? Ele faz um trabalho bem bacana. E ele diz que os poetas são como pássaros, como pássaros humanos, né? Porque eles conseguem voar esse céu mais alto e trazer essas informações para todos nós. E você quer que eu faça a poesia agora do final, que seria a prece? Seria uma prece, a poesia é nada mais, é mais mero do que uma prece. Exatamente. Então, eu vou pegar aqui do livro Cartas do Evangelho, é do Casimiro Cunha, e é um convite que o Casimiro Cunha faz para nós e fala de Jesus, né? Um convite de Jesus para todos nós. Então, eu convido a todos para que ouçam o convite e se deixem levar por ele. A escola de Jesus convida. Se desejas luz e paz, eis meu amigo que insisto, na tua vinda, hoje mesmo, à escola de Jesus Cristo. Ruge ainda a tempestade? Não te turbes, não temas. O Evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas. Perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora? Vem renovar os teus caminhos, partindo da manjedoura. Tens aflições, amargura, tristezas, enfermidade? Vem ouvir os pareceres do médico da verdade. O sofrimento, o cansaço parecem longos, sem fim. Escuta o convite eterno, repetindo, vinde a mim. Tens sede de compreensão carinhosa e compassiva? Recorda que há 2000 anos corre a fonte de água viva. Caíste? Esquece a mentira com que ainda te aconselha. Coloca os pés no outro rumo. Busca a porta das ovelhas. Vem à escola do Evangelho, da caridade e da luz. O livro é o teu coração. O mestre amado é Jesus. Apenas recomendamos que antes de entrar, meu irmão, deixes lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão. Que assim seja e que todos nós possamos aceitar esse convite de irmos para a escola de Jesus. Belíssima escola, minha amiga, muito obrigado.
Deus que lhe pague. Rodney, maravilha. Olha aí, muito obrigado a todos. Saúde e paz com Jesus. Estamos voltando agora mais leve, com mais poesia no coração depois desse programa. Eu acho que marca algo interessante na Web Rádio. Eu estou muito feliz por esse programa, porque é uma nova luz que se acende aqui para nós e eu conto com vocês para que a gente possa divulgar a arte da poesia, a arte dos poemas. Muito obrigado. A gente se comunica amanhã, meus amigos, tá certo? Então, voltamos aí com a nossa programação normal pela nossa Web Rádio Estação da Luz, aqui direto de Natal. Paz e luz com Jesus. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.